Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Espiritualidade Agora, porque a nossa espiritualidade não pode ser deixada para depois. Precisamos dedicar-nos a ela agora. Então, hoje nós vamos falar sobre o gigante do Enneagrama, como diz a minha mentora. E esse gigante é o Eneatipo 9. Vamos aprender um pouco mais como se comporta o Eneatipo 9, quais são as suas principais características, como que é o Eneatipo 9 na sua faixa média de desenvolvimento, tá? Eu não vou falar nem das faixas mais inferiores, nem das faixas superiores de desenvolvimento, mas vou falar mais assim da média da população do tipo 9. Todos nós temos um pouco do tipo 9. Por quê? Porque o 9 é a característica principal negativa dele, é a preguiça de ser. Primeiro vamos começar com o lado ruim do eneatipo e depois com o lado bom, tá legal? Então, todos nós temos um pouco do 9, porque afinal todos nós somos um pouco preguiçosos em algum momento da vida. Mas essa preguiça do 9 não é uma preguiça de levantar da cama ou de realizar as funções do dia a dia, não. A preguiça de ser ele mesmo, de se expor para o mundo de certa forma. Essa preguiça acaba sendo uma inércia tanto emocional quanto física diante dos desafios do dia a dia, dos desafios da vida. O 9 geralmente sabe no coração dele tudo que ele precisava fazer para conseguir melhores resultados na vida dele, em vários campos da vida dele. Porém, essa dificuldade que ele tem, essa inércia, acaba deixando ele sempre patinando ali, né? Vivendo em círculos, tá? E como que funciona isso? Por que que o 9 age assim? Ali na infância, né? Naquela fase onde que a gente cria a nossa personalidade, por algum motivo o 9 interpretou que seria melhor para ele, seria mais confortável para ele ficar um pouco afastado do círculo familiar, do círculo de amigos, enfim, do círculo de convivência em que ele foi criado. A presença dele, de alguma forma, na cabeça do 9, tá? Foi interpretada como algo que pudesse gerar algum conflito, que fosse algum problema para a família, para aquele círculo de relacionamento em que ele se encontrava durante a criação dele, durante o desenvolvimento da personalidade. Então, para ele, acabou sendo criada essa ideia de que, para agradar o grupo, seria mais interessante ele se afastar um pouco desse grupo. Não se afastar de perder a conexão completamente, pelo contrário, porque o 9 acha, ele tem certeza assim da importância, ele entende que é muito importante ele estar conectado, de certa forma, não perder essa conexão com o grupo a qual ele dá a importância. Porém, ele se sente conectado, mas ao mesmo tempo ele demonstra certa desconexão para quem vê de fora, tá? Então ele sente esse medo de perder a conexão, de se sentir separado dos demais por alguma forma. E o medo principal do 9 é a desunião, são os conflitos. Então o 9 foge de conflitos toda vez que ele tem que decidir alguma coisa, ou agir como mediador, ou resolver algum problema, seja no trabalho, seja de relacionamento, ele dá um jeitinho de escapar, ou enfim, se ele não consegue mediar, ele escapa, ele passa a responsabilidade para outra pessoa, ele tenta colocar panos quentes, porque é muito doloroso para o 9 tomar um lado, é muito difícil para ele tomar um lado ou decidir uma situação que seja muito difícil para ele, tá? Mas isso, agora vamos começar a falar do lado positivo. Por que acontece isso? Porque o 9, como ele tem um instinto assim de abraçar o mundo, ele enxerga o mundo como uma coletividade, tá? O 9 é o rei dos. É como se fosse a rainha das personalidades. Entre os 9 tipos, por isso que eu comecei com o 9, ele quer abraçar o mundo, tá? Ele se sente responsável muito
pelo sucesso do grupo, ele se sente responsável por manter a harmonia do grupo, por equilibrar as emoções, os sentimentos, enfim. Então, por isso mesmo que ele tem esse instinto de preservar o coletivo, tá? Quando todo mundo tá bem, o 9 tá bem. E quando tem alguém no grupo que não esteja bem, que por algum motivo ele sabe que não está bem, ele vai se sentir mal, ele vai se abater, ele vai ficar chateado de verdade. Para ele é muito importante essa questão do coletivo, tá? Por isso que muitas vezes ele acaba se afastando, tá? De resolver alguns conflitos e tal, justamente porque ele sabe que ele vai sentir, tá? Ele vai ficar chateado. E aí, para evitar esse sentimento, que é muito mais latente em quem é 9, ele vai acabar optando por sair, tá? Por se afastar de alguma forma. Então, é aquele amigão, sabe? Pra toda hora. São pessoas super empáticas. É um tipo de personalidade que geralmente a gente lembra pela simpatia, pela empatia, pelo sorriso no rosto, sempre, pela animação. E eles fisicamente são geralmente mais desenvolvidos, são aquelas pessoas, esse instinto de querer abraçar o mundo, abraçar o grupo, né? O corpo acaba também se desenvolvendo, refletindo a personalidade. Então, são pessoas, os homens principalmente, né, são bem desenvolvidos. E as mulheres também acabam sendo aquelas mulheres um pouco mais altas, maiores de estatura, tanto de corpo. E justamente por isso, por essa preocupação com a coletividade. E que mais? Apesar da procrastinação e da dificuldade em priorizar a si mesmo, o 9, quando ele é bem desenvolvido, ele pode ter muitas qualidades. São pessoas que não têm preguiça de trabalhar, pelo contrário, né? A preguiça do 9 é outro tipo de preguiça. São trabalhadores, assim, super dedicados, amigos, leais, pessoas que vão te ouvir, que vão topar qualquer tipo de programação, enfim, de desafio que você possa pedir para ele te acompanhar, ou se você chamar ele para te ajudar. Em qualquer que seja o desafio, o 9 vai topar, porque é aquele amigão, sabe? Que vai realmente olhar por você, se preocupar com você. É isso. Todos nós temos 9 na família ou entre os amigos, justamente porque o 9 é o eneatipo que mais é encontrado, né? Na população em geral, a percentagem de 9 acaba sendo maior do que os outros eneatipos, tá? E a gente, como também tem muito dessa personalidade, cada um dos eneatipos também tem um pouco do 9, né? Então é muito importante a gente falar desse eneatipo, tá? Do 9. O 9 tá diretamente ligado tanto às suas asas, né? Que é o 8 e o 1. Então vamos falar um pouco assim rapidamente das asas do 9. O 9, quando asa 8, ele acaba refletindo um pouco mais a raiva. O 9 já tem uma raiva reprimida que é inata dele, né? Ele tem raiva, mas ele não consegue expressar, né, essa raiva. É aquela raiva que ele vai guardar pra si, ou às vezes ele vai acabar escapando alguma reclamação pra outra pessoa, daquele sentimento que ele tá guardando ali. Mas quando ele tem a asa 8, essa raiva tende a aparecer um pouco mais, tá? Com frequência. E o 9 já a asa 1, né? É aquele que vai pegar mais pro lado, assim, de fazer tudo corretamente, né? A asa 1 ali mais voltado para atividades que exijam uma certa perfeição e dedicação, enfim, um pouco diferente, né? As duas asas. Mas como ele tá no centro físico, ele geralmente vai ser um eneatipo muito ligado ao físico. Apesar dele reprimir o próprio centro, né? Os 9 têm uma dificuldade um pouco mais perceptível, né? Em cuidar do corpo, em praticar esporte, né? Justamente por causa desse instinto natural dele de se autopreservar, né? E reprimir o próprio centro físico. Mas tem muitos novos que, de qualquer forma, também praticam esporte, que tem uma vida dedicada à disciplina, tá? Mas são exceções, tá?
tá? São exceções. É isso, o desejo básico do 9 é manter a estabilidade, a paz, a união. Ai, que lindo, gente, né? Perfeito. Seria perfeito se o mundo todo vibrasse com essa energia do 9 quando elevada, tá? Mas assim, o 9, como todos os eneatipos, tem esses desafios aí. Quais seriam as soluções para o desenvolvimento do 9? É lógico que em um vídeo não dá pra gente falar tudo, mas olhar para si mesmo, tá? Olhar para a própria vida, parar um pouco de se culpar, de colocar tudo nas próprias costas, né, em relação ao grupo, e olhar um pouco mais para si mesmo, para suas necessidades, parar de se cobrar de coisas que não dizem respeito a ele, enfim, e tentar um pouco controlar, né, essa preguiça de ser, tá? Sair um pouco ali desse círculo, né, de procrastinação e ir um pouco mais para ação, no sentido de buscar os objetivos de uma forma mais prática, tá? Colocar realmente metas ali em várias áreas da vida e buscar dia a dia, né, melhoras com essas metas. Virtudes que podem trazer a liberdade para o 9, a presença, né? Você tá presente ali todos os dias, fazendo o que você se propôs a fazer. É muito importante para um 9 sair desse estado de preguiça e procrastinação, tá? Engajar-se melhor nas atividades que você se propôs a fazer. Se você se propôs a cuidar melhor do corpo, né? A sair um pouco do próprio centro físico, parar um pouco de reprimir, né? O centro físico. Se encaixar melhor, estar presente ali, se é para ir numa academia, vamos para academia. Se é para se envolver em algum projeto social, vamos se envolver no projeto social. Realmente, assim, com mais disciplina e engajamento, tá? E é isso. Vamos colocar aqui uma afirmação para quem é do tipo 9, para repetir diariamente para si mesmo como um mantra, tá? A minha presença importa. Eu sou muito importante para o Criador. Acredite nisso, tipo 9. A sua presença é essencial para todos nós e para o Criador, principalmente, tá? Acredite em você, acredite na sua evolução e cuide cada vez mais da sua espiritualidade como Eneatipo 9. Para quem está querendo se aprofundar no Enneagrama, o Enneagrama traz para você uma ferramenta também de desenvolvimento, para que você não fique somente no seu próprio tipo, tá? O Enneagrama é uma ferramenta não que identifica o tipo, mas que vai te dar um caminho aí de desenvolvimento, né? A partir do autoconhecimento, ferramentas que você vai poder utilizar no dia a dia mesmo para mudança de comportamento real, tá? Prática. E o 9, ele também é muito ligado aos tipos 3 e 6, né? Que formam o triângulo do Enneagrama, tá? O triângulo base do Enneagrama, 3, 6, 9. Então, o 9 realmente vai ser ligado ao tipo 3 do Enneagrama, mas assim, ele só vai conseguir atingir esse ponto 3 conforme ele for se conforme ele for se desenvolvendo, tá? Quando o 9 parar de se culpar e em busca, né, de ação, né, real na vida dele, ele vai cada vez mais pegar o seu rumo aí para o tipo 3, o que significa? Em busca do sucesso, principalmente o sucesso profissional, parar de se culpar, assim, em relação ao grupo, né? Não vai deixar ninguém para trás, tipo 9. Se você for em busca do seu sucesso, se você começar a se destacar, né, em todas as áreas da sua vida, o seu grupo vai continuar te amando, sabe? A sua família, os seus amigos. Não se preocupe quanto a isso. Então, quanto mais próximo do tipo 3, não que você vai, para quem tá chegando agora no Enneagrama, né, não quer dizer que você vai mudar de tipo, tá? Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se assemelhando ao do outro tipo, do tipo 3, no caso aqui do 9, né? Uma faixa mais elevada de desenvolvimento.
Então, os tipos novos, bem desenvolvidos, vão cada vez mais se parecer com os tipos desenvolvidos 3, da faixa desenvolvida do 3. Então, assim, é muito legal, tá, gente? Eu super recomendo. Essa trajetória com o Enneagrama é muito enriquecedor. O tipo 6 também tá no caminho do 9. Quando o 9 entra em períodos de estresse, ele vai pro 6 com muita facilidade. E vai grandão. Quando o 9 fica em estresse, ele acaba ficando muito inseguro, com medo de tudo, pensando assim, várias formas do que podia dar errado, que pode dar errado, que as pessoas não vão gostar dele, enfim, e que tá tudo ruim, enfim, se ele tá num projeto do trabalho, ele começa já a pensar em várias alternativas de coisas que podem dar errado naquele projeto. Ou se ele vai num lugar que ele não tá habituado aí, ele já vai começar a pensar também em várias coisas que podem acontecer de ruim, sabe? Enfim, esse é o tipo 9 em estresse, que ele vai pro 6. Nada é em vão, né? Quando a gente vai pro estresse do próprio tipo, a gente sempre tá meio que aí num caminho também de desenvolvimento, tá? Mas isso sem perceber, tá? Quando a gente começa a implementar as ferramentas mesmo do Enneagrama, a gente começa tem que colocar intenção, sabe, na mudança. Mesmo quando a gente tá com um pezinho ali em outro tipo, por exemplo, quando o 9 fica em estresse, no 6, só que ele sabe que tá acontecendo aquilo, ele intencionalmente começa a se auto-observar para ter uma melhora, entendeu? Ele passa a ser assim um observador consciente que todos nós devemos ser, né? Observando os próprios pensamentos, os próprios mecanismos de defesa do ego, né? Que acaba trazendo sempre aquelas historinhas para nos convencer que nós estamos, enfim, no caminho certo ou no caminho errado. E aí que a graça acontece, tá? A magia acontece. A magia que não é magia, tá, gente? É só uma forma de falar. Mas é isso, ele é tipo 9 muito ligado às outras setas, né? Do 9 ao 6, ligado ao 3 e às asas também. Tá bom? Se ficou muito confuso pra você, I'm so sorry. Eu posso explicar melhor, tá? No particular. Manda uma mensagem, manda um direct pra mim, que eu vou ter o maior prazer de explicar pra você. Ou continue ligado nos vídeos do canal, que eu vou dar mais informações. Vamos ter vídeos específicos sobre as asas, sobre as setas, o movimento das setas, sobre os tipos em estresse, sobre os instintos e tudo mais, tá bom? Esse é o primeiro vídeo somente. Então, até o próximo vídeo e valeu, tipo 9.